diretamente relacionado ao aumento da pressão arterial, que é o sal. Su, conta um pouquinho sobre o sal pra gente. O sal, ele é um ingrediente que é utilizado tanto para o tempero como para o preparo dos alimentos, né? Ele confere o sabor salgado para esse alimento, que é um sabor que o brasileiro adora, e por isso ele está utilizando esse sal numa quantidade superior ao recomendado. Então nós temos informação de que ele está consumindo 12 gramas de sal ao dia, quando a recomendação seria de no máximo 5 gramas de sal ao dia. Isso contribui para o aumento dos casos de hipertensão arterial, que são as doenças mais comuns entre os brasileiros, né? Então acho que essa é o principal ponto-chave que a gente tem que trabalhar hoje. Por que fazer isso? Cris, como que a gente faz para reduzir esse sal? Na prática. Na prática? Bom, pensando nessa questão da recomendação, né? Então 5 gramas de sal por dia. Vamos tentar transformar isso em uma medida que as pessoas consigam entender, né? Então procura evitar a questão do saleiro na mesa, a questão do saleiro ao salgar o alimento enquanto está preparando, e também usar o moedor, porque você não vai conseguir mensurar a quantidade de sal adicionado, né? Então vamos pegar um utensílio simples, que é uma colher de café, certo? Uma colher, a menorzinha que tem lá no faqueiro, e a gente vai utilizar ela nivelada, ou seja, vamos passar a faca nela aqui. Aqui eu tenho 1 grama de sal. Isso. Em 1 grama de sal, eu tenho 400 miligramas de sódio, que é, na verdade, um nutriente que nós controlamos na alimentação do indivíduo que tem a pressão arterial elevada. É ele que aumenta a pressão. Sim, é ele que responde, vamos dizer assim, ele que é o componente de controle, né? Então, nessa colher, você pode mostrar de novo pra gente? Claro. Aqui tem 1 grama de sal, que equivale, para quem não tiver muito essa noção, a um daqueles sachêzinhos que a gente tem também 1 grama. Então 40% na verdade desse conteúdo vem de sódio, que é o que a gente vai controlar. Então, por favor, continua, Cris. Bom, pensando então nessa questão, nós teríamos então, o ideal seria consumir menos que 5 colherzinhas dessa durante o dia, em todas as refeições. Como que a gente vai transformar isso aqui na prática então? Ao preparar esse alimento, estou usando como exemplo aqui um bowl, pensando numa preparação de arroz, daria em torno de uma xícara cru, nós teríamos 300 gramas mais ou menos dele pronto. Aqui nós adicionaríamos então essa quantidade de sal. E essa preparação, esse rendimento aqui, daria em torno de para 3 pessoas mais ou menos. Tá? Quando a gente pensa então em outros alimentos, a gente vai usar a mesma regra. Faz um preparo para 3 pessoas mais ou menos, utiliza uma colherzinha desta. Quando você for montar o prato, você vai pegar uma porção de cada um desses. Então não vai extrapolar a quantidade do dia pensando nas grandes refeições, tanto almoço quanto jantar. Nós falamos então em 5 gramas, portanto 5 colheres de café ao todo no dia, Isso. para o indivíduo que não tem a pressão arterial elevada. Para o indivíduo que tem a pressão arterial elevada, a recomendação são 2 colheres, né? Então, se nós quisermos olhar para a quantidade de sódio, em 5 colheres, em 5 gramas, eu tenho 2.000 miligramas de sódio. Se eu falar em 2 colheres, portanto, 2 gramas, eu estou falando em 800 miligramas de sódio. Por que eu estou trazendo essa informação e reforçando ela? Porque eu vou fazer uma pergunta para a Lara, né? Nós estamos falando que o sódio está presente no sal que nós adicionamos aos alimentos, mas nós também temos sódio nos alimentos prontos para consumo, que também tem que fazer parte dessa conta, porque é o total de sódio que esse indivíduo consome ao dia. Como é que você trabalha essa orientação, Lara? Então esse total inclui o que a gente adiciona e o que a gente consome nos alimentos que já estão prontos, né? Prontos para consumo. Muito importante a gente observar o rótulo desses alimentos. Agora a gente tem a rotulagem frontal, que indica se o alimento é rico, né? Se ele contém bastante, né? Se ele contém alto teor, tanto de sódio, quanto de gordura, quanto de açúcar. Então a gente vai preferir aqueles alimentos que não têm alto teor de sódio, né? E além disso a gente vai controlar a quantidade que a gente usa. Lembrando que a maior parte do sódio, do sal que a gente adiciona, que a gente consome em excesso, vem do sal que a gente adiciona nos alimentos, no preparo e na mesa. Então a gente vai controlar sim os alimentos prontos para consumo, mas a gente vai controlar bastante o sal que a gente adiciona. Uma outra informação é que tem alguns nutrientes que são antagonistas do sódio no nosso corpo, ou seja, eles ajudam o nosso corpo a eliminar o excesso de sódio, que são o potássio, o magnésio e o cálcio.
O potássio está presente nas frutas, legumes e verduras, o magnésio nas folhas verdes escuras e nos cereais integrais, e o cálcio está presente bastante no leite e no iogurte. Então, se a gente consumir mais esses alimentos dentro de um equilíbrio de alimentação, de uma qualidade de vida boa, né, interessante, com todos os hábitos aí saudáveis, a gente vai ter sucesso aí na redução da pressão arterial. Perfeito. A Lara reforçou muito a questão de matriz alimentar, que faz parte da nossa alimentação. Legumes, verduras, frutas, cereais, grãos, tubérculos. Cristi, esses alimentos, eles têm alto teor de sódio na sua composição ou não? Não, eles não têm na prática alto teor de sódio. A problemática sempre vem do quê? Da adição externa a eles. Porém, alguns desses alimentos você pode encontrá-los prontos para consumo, aí sim com alto teor. Só que pode-se na prática fazer o quê? Trocar eles por uma preparação feita em casa sem essa adição tão grande. Por exemplo, fazer um molho de tomate assado, né? Pegando a safra do tomate, a safra da cenoura, da beterraba, utilizar por exemplo, um manjericão, colocar para assar e fazer um molho de tomate assado que você vai congelar. Outro alimento processado que acaba sendo muito utilizado são os temperos prontos, né, que tem um altíssimo teor de sódio. Por que não fazer um caldo de legumes ou um caldo de frango em casa com o resto, com as aparas de um frango assado que você não comeu, e vai dar sabor da mesma forma para esse alimento e não vai ter o sódio de adição. Portanto, a criatividade é a grande impera. convidada, vamos dizer assim, desse processo, né? Eu acho que a criatividade também, a disposição para experimentação, porque a partir do momento que você diminui a quantidade de sal que você coloca no alimento, você vai sentir a diferença. Sim. Vide essa diferença que eu disse, estamos consumindo 12 gramas de sal com uma recomendação de no máximo 5. E aí você passa a perceber, passa a sentir mais o aroma, você passa a perceber o sabor que é inerente ao próprio alimento. Então é uma fase também de descobertas, né? Acho que isso é importante. Deixa mais uma pergunta para você. O mercado, no momento, ele tem uma grande variedade de sal, né? Tipos diferentes de sal. Nós falamos aqui que 1 grama de sal tem 40% de sódio. Sim. Falamos do sal refinado e falamos do sal grosso, que são os mais utilizados. Mas esses outros tipos de sal que estão aí no mercado, em relação ao sódio, eles têm um teor igual, maior, menor, como que é? Por exemplo, o sal rosa do Himalaia. Isso, então, famoso. Normalmente o que a gente vai encontrar muito comumente na prateleira é o quê? O sal refinado, né? O sal marinho, o sal grosso. Procurar sempre ao adquirir esses produtos que eles sejam iodados, porque a gente tem a questão relacionada ao bom funcionamento da tireoide, por isso que eles precisam ser iodados, certo? E o sal rosa, da mesma forma, alguns inclusive já estão disponíveis iodados, né? Esses três que são os mais comuns, todos eles têm mais ou menos a mesma proporção de sódio, então eles poderiam ser consumidos. O grande cuidado que precisa se ter aqui é que eles sejam, então, qual seria a preferência? Para o refinado. Por quê? Ao estar refinado, ele solubiliza muito mais fácil na preparação. Então a tendência é não adicionar mais, porque você vai precisar moer, vai ter que levar um certo tempo para solubilizar, para aí você sentir o sabor salgado, que normalmente é o que você tem quando você adiciona o sal no alimento. Se você usar um sal grosso, que precisa ser moído, acidentalmente pode acontecer de você colocar mais para chegar naquele sabor, e aí você vai adicionar mais sal do que você precisa. Outro fator importante que precisa ser observado são outros produtos que também já estão disponíveis no mercado, que são o sal light, específico para as pessoas que têm problema de doença cardiovascular, hipertensão, e os salgantes. A diferença seria o quê? No caso do sal light, a gente tem cerca de 50% de redução de sódio, substituído pelo potássio, né? No caso do salgante, somente o potássio não tem sódio. Só que a tendência é o quê? Como eles têm essa troca de componente, eles têm poder salgante menor. Então a tendência é a pessoa colocar uma quantidade maior para tentar sentir o mesmo sabor. Isso é errado. A proporção deve ser a mesma, só que é preciso ter cuidado com aquelas pessoas que têm problema de doença renal. Agora, tem uma dica super importante que eu queria retomar aqui, que é colocar, por exemplo, no molho de tomate o manjericão. Então, usar as ervas e também as especiarias vai ressaltar sabor, né? Vai trazer mais sabor à preparação, né?
e vai fazer com que a gente consuma menos sódio. Com certeza. Você vai assar com um pouco de manjericão, mas depois que finalizar, você pode colocar mais um pouco fresco, porque ele vai assar e ele vai perder um pouco durante o preparo. Mas coloca mais um pouco fresco, ele vai dar aquele aroma irresistível que não tem como você aguentar, certo? E assim, até no momento do preparo, enquanto você está assando, é totalmente diferente de você abrir uma embalagem pronta. Né? Sim. E essa é a experimentação, não existe nada errado em ervas especialistas, existe o que você gosta. E aí é a criatividade, é você perder o medo de usar e tentar fazer as combinações que mais lhe agradam. Perfeito. Acho que então, 2 mensagens finais. Vamos ler o rótulo dos alimentos e nos atentar à quantidade de sódio que eu tenho em uma porção daquele alimento que você está ali prestes a consumir, né? Segundo ponto, vamos começar a diminuir a quantidade de sal que eu adiciono ao alimento, porque é neste sal que eu tenho como principal componente o sódio, que é mais uma vez um nutriente que responde pela condição da hipertensão arterial especificamente, né? E convidar realmente as pessoas a essa experimentação, a essa mudança, na verdade, de hábito e a condição de prevenção, que eu acho que a nossa maior função aqui é essa, né? Trabalhar a prevenção, mas também o tratamento, porque as recomendações são as mesmas, tanto para a prevenção quanto o tratamento da hipertensão arterial. E o mais legal é que é totalmente possível fazer isso dentro de uma alimentação equilibrada. Fatores modificáveis, né, Lara? Fatores modificáveis.